Boa noite a todos. Então, em uma nuvem de luz muito clara, vamos nos conectando com toda a equipe encarregada da higienização e limpeza do ambiente, a equipe de purificação, a equipe de proteção, os nossos queridos lanceiros e o nosso querido Ismael. Jesus, sê conosco, hoje e sempre, nos amparando em suas mãos dadivosa, com todas as fraternidades, a fraternidade do trevo, do espaço, dos caravaneiros de Maria, dos discípulos de Jesus, a qual nós pertencemos, e ao centro, a fraternidade dos humildes, com o Dr. Bezerra de Menezes e seus médicos e enfermeiros da espiritualidade. Querido Dr. Bezerra, benfeitor de luz de tantos necessitados e amigo espiritual de todas as horas, rogo-te auxílio neste momento de grande provação e sofrimento. Permita a Deus que Dr. Bezerra e seus auxiliares, médico do plano espiritual, venham em nosso socorro, provendo nossas necessidades presentes. Rogamos nosso bondoso amigo, que junto com seus médicos espiritual, traga também auxílio para as nossas transformações interiores, a nossa edificação moral e o nosso burilamento espiritual. Reconheçamos as nossas faltas moral, da carne e o apego material, a nossa enorme necessidade e dificuldade de perdoar, apesar de sempre estarmos pedindo perdão ao Senhor. Pai Celeste, me auxilia no aperfeiçoamento espiritual para cumprir a minha missão nessa jornada terrestre. Que seus exemplos e as suas palavras do Mestre Jesus sejam o leme e a orientação da minha caminhada no bem, como hábito regular, transformando a minha vida e me tornando merecedor diante de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Mestre, e de todos os benfeitores, possamos receber o auxílio divino a qual necessitamos neste momento, hoje e sempre. Que assim seja. Ânimo na dificuldade. Estás diante de uma grande dificuldade? O que tens a vencer é maior do que as tuas forças? Mesmo assim, toma fôlego, preenche-te de nova disposição e parte para a luta sem medo. Enquanto te achas fraco e pequeno, o problema se mostra resistente e insolúvel. Mas se te revestes de coragem, a situação se inverte e surge a tua vitória. Desde o primeiro instante, mentaliza a ti mesmo como vencedor, solucionando o problema, reduzindo-o a pó, e assim a realidade te será favorável. Se preciso, sê como o bambu que verga ao vento, mas não se quebra. A maior vitória é estar certo de que se pode vencer. Que assim seja. E assim, queridos amigos, nessa noite radiosa, que nós possamos fazer a nossa homenagem a esse grande espírito de escola, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, falando
um pouquinho, porque o nosso tempo é bastante curto, sobre um pouquinho da vida desse grande espírito, desse nosso grande amigo. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em 29 de agosto de 1831, num vilarejo lá no estado de Ceará, chamado Riacho do Sangue. Filho do seu Antônio, dona Fabiana, na época fazendeiros riquíssimos, na época do nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, mas aos poucos os seus pais foram emprestando muito dinheiro, foram arrendando a sua fazenda e ficando completamente sem nenhum tipo de proventos, né? Dilacerando toda a sua fortuna. Aos 9 anos de idade, Bezerra de Menezes, com seus pais, eles mudam-se para Rio Grande do Norte. Lá ele estuda durante 2 anos latim, e quando o seu professor ele faltava, era o Dr. Bezerra de Menezes quem administrava as aulas, né, no lugar do seu professor. Líder de classe, inteligentíssimo, retornam novamente lá para o estado do Ceará, e nessa época, já jovenzinho, Dr. Bezerra de Menezes, ele sente uma necessidade enorme de querer fazer a faculdade de medicina. Deveria se mudar para a corte, que era lá no Rio de Janeiro, onde ele poderia cursar a sua faculdade. Já sem proventos nenhum, os próprios pais lhe dão muito pouco dinheiro para que ele possa se sustentar durante alguns anos. Ele vai para a faculdade, muda-se para o Rio de Janeiro, começa a sua faculdade de medicina, e tem um fato muito interessante, que no meio do seu turno de faculdade, ele fica sem dinheiro até para pagar a sua pensão, que era muito humilde no centro do Rio de Janeiro. E assim o reitor da faculdade chega para ele e diz assim: olha, meu amigo, eu como você, tem muitas pessoas também que necessitam, né, fazer a faculdade, se formarem, e como você está atrasado tantos meses na faculdade, infelizmente você vai ser obrigado a deixar, entendeu, a faculdade de lado. Ele fica muito triste, roga a Maria Nossa Mãe Santíssima para que ele possa realmente se formar, concluir a sua faculdade, e uma pessoa bate, diz para ele que gostaria de tomar aulas, né, de matemática naquela época, ia pagar, inclusive, todo adiantado, vários meses de aulas que ele fosse administrar. E assim, dessa forma, ele consegue pagar a sua faculdade e ainda ficar com alguns proventos, né, durante alguns meses, para ele poder realmente se manter. Em 1856, aos 25 anos de idade, ele se forma médico, monta um consultório muito humilde, muito simples, no centro do Rio de Janeiro. Já com pouquíssimo tempo que ele está ali consultando, que ele está atendendo, ele se torna muito mais conhecido do que a maioria de todos os médicos que já estavam realmente clinicando há muito tempo. Isto porque, na maioria das vezes, o Dr. Bezerra de Menezes, ele não cobrava nenhuma consulta. As pessoas que poderiam pagar, pagavam aquilo que poderiam doar para ele, né? E normalmente ele distribuía a maioria de todo o dinheiro que ele recebia durante todo o dia. No final do dia, ele acabava distribuindo para as pessoas pobres que o procuravam no seu consultório. Em 6 de novembro de 1858, ele se casa, tem 2 filhos nessa época. Ele se torna conhecido como o médico dos pobres. Se torna um jornalista brilhante, escrevendo para jornais da metrópole. E aí, exatamente em 1860, onde a política já o cobiçou, né? Um homem importante, se tornou muito importante, com todo aquele carisma, muito conhecido, né, em todo o estado do Rio de Janeiro, e é eleito por 2 legislativos, em 1878 como deputado geral. Em 1880 ele se torna o presidente da Câmara Municipal, inclusive líder do seu partido. Em 1863 leva um grande golpe, a sua esposa falece, deixando 2 filhos, um com 3 anos e outro com 1 ano de idade. Em 1864, ele se casa novamente, contrai segundas núpcias com a própria cunhada, irmã da sua primeira esposa. Com ela, tem mais 7 filhos. Tá? As obras de Kardec, nessa época, elas começam a serem muito conhecidas lá no estado do Rio de Janeiro. Ele começa a estudar a doutrina espírita, e em 16 de agosto
de 1886, ele faz uma palestra com mais de 2.000 pessoas, dizendo que ele estava aderindo à doutrina espírita, deixando de ser católico naquela época. Nessa época, então, ele começa a escrever no jornal O País sobre espiritismo, com o pseudônimo de Max. Em 1888, Dr. Bezerra perde 2 filhos. Em 1893, perde o seu 3º filho. Nessa época, ele, como na maioria das vezes, mesmo sendo cirurgião no Hospital Militar, desde o início em que ele se forma, ele ganhava muito pouco, né? E ele já estava na mais completa a miséria. Era muito comum ele entrar no bonde, não ter dinheiro para pagar a passagem do bonde, o próprio timoneiro, como o conhecia. Aliás, praticamente o Rio de Janeiro inteiro o conhecia, como benfeitor grandioso que sempre foi. Deixava ele passar sem pagar. Tem um fato muito interessante, que eu vou narrar rapidamente, de uma senhora que chega numa das suas últimas consultas, porque o Dr. Bezerra de Menezes nunca deixou de consultar ninguém, nunca deixou de atender ninguém. Quer seja as pessoas que lhe batiam a porta na sua residência, como no seu consultório. E ela começa a chorar, dizendo que o filho estava tuberculoso, e ele diz para ela: minha filha, você precisa sair daqui, passar na primeira farmácia que você encontrar e comprar remédio para o seu filho. E ela diz: mas eu não tenho nem dinheiro para dar leite para ele, quanto mais comprar remédio. E ele pega o seu anel de formatura, que era a única joia que ele possuía, e entrega para esta senhora, para que ela pudesse realmente ter proventos para poder comprar a medicação de que ela necessitava para o seu filho. A sua esposa também, uma época, diz assim para ele: Bezerra, eu sei que você distribui a maioria de todos os teus bens para os pobres, mas os teus filhos também precisam comer. Você tem uma prole muito grande para sustentar. Vê se pelo menos hoje você não distribui todo o dinheiro para os pobres. Traga também para sua família, que está bem carente, entendeu, de arroz e de feijão. E ele vai trabalhar, quando ele retorna, vai pegar o bonde, ele nota que ele está novamente não levando nem um vintém no seu paletó de dinheiro. E quando ele chega, a mulher dele está radiante, sorri e diz: Bezerra, você não precisava exagerar, meu querido. Olha quanto alimento você mandou entregar na nossa casa, não cabe nem na nossa despensa. E ele agradece, ele levanta os seus olhos aos céus e agradece, entendeu? Porque com certeza os seus grandes benfeitores espirituais, né, intuídos para algumas pessoas ali no Rio de Janeiro, mandaram entregar aquilo que ele precisava, ele e a sua família. Em janeiro de 1900, ele sofre um derrame cerebral, né, o que nós chamamos hoje de AVC, em que o prosta numa cama, do qual nunca mais ele se levanta, completamente inerte, não falava. As pessoas iam visitá-lo, colocavam algumas moedas, um pouquinho de dinheiro embaixo do seu travesseiro, e no dia 11 de abril, às 11h30 da manhã de 1900, esse nosso querido irmão, esse amigo de todos nós, Dr. Bezerra de Menezes, ele fecha os seus olhos aqui para poder abrir lá na espiritualidade. Tem uma mensagem muito bonita, que ela foi escrita pela Sueli Caldas Schubert, está no livro Semeadores de Estrelas, e relaciona exatamente o dia que o Dr. Bezerra de Menezes ele acorda lá na espiritualidade, e que eu vou ler para vocês neste momento. Chama A Felicidade de Bezerra de Menezes. Prestem atenção. Muitos já conhecem, mas eu sei que muitos não conhecem também. Um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E ele respondeu: a minha maior felicidade foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu estava e, tocando-me, falava suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e a vi bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me para lhe dizer
que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas, que me vinham saudar, mas eu ouvia um murmúrio que parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a me erguer do leito, amparou-me até a sacada e eu vi, meu filho, eu vi uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra de Menezes concluiu: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorreremos. Este é o nosso grande amigo, Dr. Bezerra de Menezes. E para nós finalizarmos, Dr. Bezerra, onde o senhor estiver, a nossa gratidão imensa por todos os nossos pedidos nas nossas orações em relação a todos os doentes que, de forma incansável, você traz o seu bálsamo de luz, o seu bálsamo de amor a cada um de nós. Um beijo grande no seu coração. Nossa gratidão imensa, muita luz e muita paz a todos nós. E assim, agradecidos por tudo que recebemos até o momento, chegou a hora de enviarmos as melhores energias a todo o universo. Vamos doar todo o amor ao planeta Terra, que ele seja envolvido por uma luz azul intensa, trazendo todo o equilíbrio necessário a todos os seus habitantes. Vibrando pela paz mundial, pela harmonia e respeito entre os povos. Vibrando pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Que consigamos trazer dentro de nossos corações todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que seja uma pátria envolvida em muita luz e em muito amor. Vibrando por muita sabedoria entre toda a nação planetária, para que juntos consigamos elevar o padrão vibracional do planeta, que todos os nossos corações estejam em sintonia para conseguirmos vencer qualquer força contrária ao amor que tenta dominar o mundo. Vibrando por todos aqueles que passam por qualquer tipo de dificuldade, que recebam o fortalecimento e o tratamento necessário. Vamos vibrar por nossas famílias, que abramos as portas do nosso lar para que Jesus adentre e abençoe o nosso lar. Agora, vamos vibrar por nós mesmos, para que tenhamos a cada amanhecer a vitalidade e a coragem de ser quem viemos ser. Agradecidos por todo o aprendizado desta noite, vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendemos. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes da luz, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Que todos tenhamos uma excelente semana e o nosso encontro fica marcado para semana que vem. Que assim seja.